Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido e amigo telespectador. Quem fala aqui hoje é Lucas Gomes. Aqui também, Ana Sofia. Quem fala aqui é o Breno Costa. Quem fala é o Felipe. E eu, Júlia. No programa de hoje, iremos debater um pouco acerca do grande quadro O Homem Vitruviano. Então, quem dará a primeira palhinha para nós sobre ele será Júlia Viana. Então, Júlia, o que você pensa acerca desse quadro? Qual a sua opinião? A minha opinião sobre o Homem Vitruviano é que é um quadro maravilhoso, cheio de proporções, simetrias e equilíbrio. O Homem Vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci que apresenta o corpo humano a partir de proporções ideais, arquitetado por meio de conceitos expostos na obra de arquitetura do arquiteto romano Marcos Vitruvio Espólio. O desafio proposto por Vitruvio era que se desenhasse a figura de um homem dentro de um círculo, de forma que o centro desse círculo fosse o umbigo do homem, expressando uma simetria do circuito circular. Os braços da figura e as pernas deveriam tomar e tocar nas bordas da circunferência. Mas quem fala mais sobre matemática é o Breninho, porque eu mesma não suporto matemática. Bom, como visto na frase da Júlia, nós temos um certo caso de proporção áurea. Nisso, é visível que nós temos uma certa proporção com o número do tamanho das pernas e no tamanho dos braços. Isso faz com que o desenho ele seja matematicamente perfeito. Essa proporção áurea, lá na antiguidade, pelos gregos, era muito estudada, principalmente por obter uma razão. Essa razão, ela se chama número de ouro, que é expressado pela letra grega φ. É um objeto muito estudado pelos gregos, porque em várias construções, em vários instrumentos musicais, é vista essa proporção, assim como o homem vitruvioso. Logo, para nós apreciarmos esse quadro, nós não temos que pensar somente em termos físicos, não só na beleza da arte, mas sim na matemática em volta, dentro do contexto da proporção. Bom, para mim, essa imagem, ela traz um sentimento de tensão, porque nós não sabemos o quão bela é a matemática. E quando nós vemos que tem um certo cálculo envolto dentro de uma arte, é incrível, é fascinante. E eu, como estudante, eu vejo que essa obra ela é tornada como perfeita pela matemática. Caraca, eu não sabia que tinha tanta matemática dentro de tal quadro. Eu achava que era simplesmente um homem dentro de um círculo. Em si, eu nunca imaginei que teria tanta matemática em arte. Mas em si, o que é arte, rapaziada? Sim, a arte é uma coisa complicada para definir, porque a gente tem várias coisas para abordar sobre ela, tipo, as pinturas é um tipo de arte, as dança, música, mas, tipo assim, vocês pensam que a arte tem que ser bonita, certo? É, né? Tipo, não pode ser Sim. qualquer coisa largada. Eu acho que isso é uma coisa de muito tempo atrás. A arte tem que ter uma imagem bonita, mas quanto mais próximo a gente está, ultrapassando o tempo, a gente vê que a arte não precisa ser bonita. A Não. arte, ela tem que ser, como eu posso dizer? A arte serve como um instrumento para canalizar emoções, ideias, histórias ou cultura que o autor deseja transmitir. É Por realmente, exemplo, que nem o Breno falou, né? Sobre os gregos. Eu não ficava imaginava que teria tal relação, né? Mas exatamente. aquele número matemático aí que ele falou, que tem tudo que é Uhum. obra, realmente. Quando a gente estuda mais uma obra, mesmo que ela não tenha aquela beleza, tipo, eu quando criança eu achava essa obra muito feia. Eu não entendia o motivo de botarem um homem desse tipo assim. Mas quando a Júlia, por exemplo, falou, né, e o Breninho falou sobre a simetria dela, eu achei, nossa, que bonito, a gente consegue ver isso. Aí vocês veem, então, que a obra, ela tem que ser, pra ela, não precisa ser bonita, ela tem que ser, captar alguma coisa,
para quem observa a obra, para a gente poder compreender a mente do autor e a gente poder refletir sobre o tema abordado. Ou a gente pode concordar com ele ou discordar. É verdade. Antes de o Felipe dar um ponto, eu queria só dar uma opinião sobre. E realmente, como o Breno tinha falado anteriormente sobre matemática, e agora a questão de arte que você tinha me dado, Ana, que você acabou de me dar, Ana, sobre. Porque, para mim, quando eu ia no museu, aquelas obras de arte mais feinhas, de canto, eu sempre deixei lá. Eu nunca dei muito olhar. Eu sempre olhei aquelas grandiosas. Mas agora que olhando esse homem vitruviano, eu posso perceber as pequenas coisas, sabe? Caraca, tipo, nunca imaginei que teria tanta matemática envolvida. E para quem ama matemática, tipo o Breninho, que é um entusiasta, eu imagino que vai gostar muito. Mas eu que não tenho tanta relação, a minha é uma curiosidade boa. Mas em si, outro aspecto que me deu bastante curiosidade foi a relação da matemática com a história, mais especificamente a história que a obra de arte pode passar. Em si, tipo, mais aprofundadamente, qual seria a história dessa arte do homem? Cara, tipo assim, a arte, ela transmite várias coisas ao mesmo tempo. E a gente pode perceber, basicamente, que o que a arte transmite, ela vai variando conforme a época em que a arte foi criada. Por exemplo, a arte do Leonardo da Vinci foi no final do século XV para o século XVI. E nessa época estava acontecendo o Renascimento, onde a ideia do Renascimento, basicamente, era justamente tentar fazer com que os pensamentos sejam renascidos, sejam refeitos e reformulados. Então, a gente pode ver essa arte do Leonardo da Vinci como uma ideia de algum tipo de repaginada sobre a própria matemática, que a gente vê, a gente não entende nada no começo, mas depois a gente vai vendo e vai mudando as nossas ideias e vai fazendo com que elas renasçam de formas diferentes, de forma que a gente perceba a matemática envolvida, né? Caraca, tantos pontos legais, né, que vocês colocaram sobre questão da matemática, questão da própria arte, a história que vem por trás da arte. Muitos pontos que eu nunca tinha parado para pensar, né? Cada arte tem seu próprio significado, valor. E em si, cada uma também conta uma história, né? Como o próprio Homem Vitruviano. Em si, se eu pudesse, agora pensando um pouco, viajando, né? Eu sei que o cara já tá morto, mas, cara, se eu pudesse fazer uma pergunta para ele, o artista, né? O Leonardo, eu queria muito te fazer uma pergunta e tipo, cara, de onde tu tirou essa ideia de fazer esse homem? E tipo, você já imaginava que muita gente olharia para isso e não veria nada demais? Tipo, eu que acabei de ter o meu olhar totalmente mudado, eu tô tipo, era um homem pelado, simplesmente, com um braço aberto para mim. Agora conta uma história da Grécia Antiga, uma história dos gregos antigos, da matemática, e a partir disso eu descobri um monte de coisa. Será que ele imaginou que, tipo, sua obra de arte poderia fazer tal coisa? Cara, eu não tenho muito contato com a obra, com nenhuma obra de arte, mas tipo, eu não tenho contato com nenhuma arte, teatro, dança, cinema em si, então eu não tenho contato com esse mundo artístico. Mas, tipo, para ele, naquela época, será que ele imaginou que até hoje a sua obra, tipo, muitos séculos depois, até hoje sua obra faria tal efeito em nós? Cara, tipo, infelizmente não podemos perguntar, mas fica boa a dúvida, né? Ele pode ter simplesmente sonhado com isso em algum momento e a partir dali ele foi tentando detalhar o sonho dele, colocando várias questões matemáticas até que ele chegou nessa obra de arte que a gente conhece hoje, né? Sim, Nas proporções, né? Inclusive, eu acabei vendo algumas coisas, né? Algumas profissões que o Leonardo da Vinci ele já tinha feito, né? E eu vi que ele também ele era um entusiasta, né? No ramo da matemática. Inclusive, a gente vê vários conceitos geométricos, né? Como, por exemplo, a sequência de Ainda bem que ele é Fibonacci, entusiasta, que vem né? o número de ouro. Imagina se ele não fosse. Se ele não fosse entusiasta, aí que estaria meio estranho. Ainda bem que ele era. Já ouvi que o Leonardo era um pouco de tudo, né? O famoso faz tudo, tá em tudo que é bico. Eu já vi que ele era cientista, inventor.
Cara, esse cara é simplesmente incrível. Mas então é isso, gente. A gente vai terminando o podcast de hoje. Só queremos agradecer a atenção de todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado por ouvir mais um programa com todos esses profissionais, porque eu que sou da casa não sei de nada, estou aqui junto com aprender junto com eles. Então, eu queria dar meus muito obrigado para o Felipe, para a Ana, para o Breno, para a Júlia e, claro, pela sua atenção, meu querido telespectador. Então, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para você. Até um próximo programa. Como visto na frase da Júlia, nós temos nas características físicas de nossa obra de arte uma certa Hoje iremos falar sobre o homem vitruviano. Então, deramos a deixa até a Júlia. Eu não consigo parar do ar. Felipe, por que tu começou a rir, cara? Eu não tô rindo. Eu não tô rindo, não. Cara, hoje Esse umbigo do homem. Mas quem fala mais sobre proporção, numerologia e essas coisas é o Breno. Bom, estamos aqui comigo, Lucas Gomes. Comigo, Ana Sofia. comigo, Breno. Ué.